Não a vaselina que um tentou passar no outro e tal, isso não interessa. Então, se quiser eu leio. O pessoal quer que leia? Tudo? Ok. Não. Para os senhores não tem. Não tem. Então eu irei ler aqui, ó. Ata da terceira reunião do Conselho Deliberativo da Associação dos Militares Estaduais do Estado do Acre, aos 2 dias do mês de setembro do ano de 2009, às 19 horas, na sala da AME, em primeira convocação, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo da Associação dos Militares Estaduais do Acre, juntamente com os demais membros da diretoria da AME, que foram convocados para participar da presente reunião, a saber: presidente, vice-presidente, tesoureiro, todos os membros do Conselho Fiscal. A presente reunião tem por finalidade debater deliberações oriundas de primeira reunião do Conselho Deliberativo e ainda tratar de outros assuntos de interesse da AME. Após a abertura constatada as faltas do Major PM Nascimento, que se encontra em Cruzeiro do Sul, e do Sargento PM Ginaldo, que ele alegou ter um compromisso inadiável, e do Sargento Trajano, que está a serviço na estrada, foi constatada ainda a presença do associado Cleusimar do Carmo Lima. Continuando, foi deliberado pelos presentes que a reunião seria presidida pelo capitão BM.J. Moreira. Dando continuidade, o sargento Braga solicitou ao associado Cleusimar que o mesmo não permanecesse na reunião, justificando que a mesma iria abordar assuntos de cunho pessoal. Dando continuidade aos trabalhos, o sargento BM Romeu levantou uma questão de ordem, solicitando aos presentes que a reunião iniciasse após uma oração. Após a abertura dos trabalhos, o presidente da reunião passou a expor aos presidentes a pauta detalhada da reunião, e ainda comentando uma outra reunião, uma pauta, uma ata, da qual nós deliberamos alguns pontos que a AME deveria tomar providência. Sugerimos a criação de 2 escolas de informática para os militares e familiares, uma aqui e outra em Cruzeiro do Sul, inclusive sugerindo que esses bens fossem adquiridos junto à Receita Federal, com material apreendido, junto à Fundação Bradesco, à Fundação Banco do Brasil, que apoia qualquer iniciativa na área educacional. Mas isso aí não foi, nada disso foi executado, porque o presidente continua remitente, não acatar nada que os conselhos decidem. Foi cogitado que no futuro a criação até de um colégio militar para os filhos dos policiais e bombeiros militares, que eu acho que isso é papel da AME, que ela tem que trabalhar o lado social também dos seus sócios. Muito bem. Então, no decorrer da pauta, também foi questionada a questão da outra reunião, que não vinha sendo cumprida, etc. Muito bem. Dando continuidade aos trabalhos, o sargento Romeu levantou uma questão de ordem, solicitando ao presente que a reunião iniciasse após uma oração. Após a abertura dos trabalhos, o presidente da reunião passou a expor os presentes a pauta detalhada da reunião. Em seguida, o presidente da reunião passou a palavra ao Major Rocha, que passou a expor as questões de ordem que estão ocorrendo dentro da AME. Em seguida, foi exposto o problema do blog da AME, tendo sido deliberado que a SEM ficará com o Major Rocha, o Sargento Braga e o Sargento Ribeiro. Prosseguindo, diga-se de passagem, esse blog foi um motivo de uma discussão acirrada, porque apesar de ser da AME, houve uma grande relutância do nosso presidente de querer ficar só ele dominando o blog. E também não foi exposto as razões. O conselho deliberou que ficaria com os 3. Um membro do conselho fiscal, o vice-presidente e o presidente. Pelo menos para não ficar monopolizado. E foi aceito. Tendo sido deliberado, prosseguindo, o presidente passou a palavra ao sargento Romeu, que falou de sua satisfação em fazer parte da AME. O presidente passou a palavra ao sargento Marques, que reclamou da falta de informações e que isso causou e está causando prejuízo à AME. Inclusive, essa reclamação do sargento Marques, para clarificar melhor, se prendeu ao fato de ele, à época, o Conselho Deliberativo elegeu ele como presidente, até porque ele permanece na AME e ficaria mais fácil o contato com a direção da AME, com a direção do Conselho Fiscal, e também para, já que ele está presente, de corpo presente sempre, para fiscalizar. No entanto, a situação, segundo Marx, está ele aí de testemunha,
se tornou insuportável, porque a primeira ata que a deliberada, feita de reunião do Conselho Deliberativo, segundo ele, estou falando as palavras dele, o sargento Braga disse: olha quem tu está assinando, olha onde tu está te metendo, eu não vou cumprir isso aí não. A promessa ele cumpriu, não cumpriu nada realmente que o Conselho deliberou. Então, para que conselho? O Marques disse: não fico mais, vou sair inclusive da AME. A gente convenceu ele, ele disse: eu permaneço desde que eu não seja o presidente. Aí foi nesse dia que foi deliberado que eu assumiria a presidência da AME, até porque eu não vou discutir com o Sargento Braga e nem com ninguém. Presidente do conselho, aliás. Eu não vou discutir com ninguém. A minha discussão ficou decidida nesse dia, na reunião lá, ficou decidido, tudo seria formalmente, via documento, para evitar desentendimento, né, o famoso bate-boca na linguagem vulgar. Tá. Muito bem. O sargento Ribeiro, que falou sobre a sua eleição no plebiscito bombeiro, no qual foi escolhido como candidato a deputado estadual pelo bombeiro, continuou perguntando aos presentes se havia um consenso dos dois nomes para lançar pela AME, tendo os presentes respondido afirmativamente, seria um candidato a deputado federal e um estadual. Essa é a ideia da AME, lançar dois candidatos. Tá. Logo em seguida, o sargento Bemir Vieira falou sobre suas ações na Câmara Municipal e que esse trabalho estava sendo divulgado através do blog pelo Major Rocha. Falou que deve haver união entre os membros da AME. Pessoal, todas as reuniões se girou em torno disso, dessa desintegração. Me surpreende muito, porque eu era um mero sócio. Eu passei a ser membro do conselho no dia que vocês, os senhores, me elegeram ali no Clube dos Oficiais, na última Assembleia. Prosseguindo, o presidente passou a palavra ao Major Jauri, que reforçou a necessidade de haver união entre os membros da diretoria. Prosseguindo, a palavra foi passada ao capitão Bemir Farias, tendo o mesmo relatado que já havia participado da diretoria de vários clubes, ressaltando que a AME é muito maior, continuou seu pronunciamento afirmando que a AME é um fenômeno, tendo conseguido ingressar na esfera política e eleger um vereador já no primeiro momento. Sugeriu a definição dos nomes para concorrer aos cargos eletivos, ou seja, os nomes do Major Rocha e Sargento Ribeiro para deputado estadual e federal, respectivamente, e que serão apontados pela AME dentro do plebiscito. O capitão Bemir Farias sugeriu ainda a definição da data do plebiscito. O presidente da reunião, no caso eu, prosseguiu relatando a necessidade de haver união entre os membros da diretoria. Continuou expondo a proposta do sargento Bemir Marques de repassar o cargo de presidente do Conselho Deliberativo para outro membro do Conselho, tendo o mesmo se colocado à disposição para ocupar o cargo, tendo o Conselho Deliberativo acatado a mudança, por isso que eu fui eleito presidente do Conselho. Em seguida passou a expor os temas da pauta para a votação. Votação essa que irei ler agora para os senhores, e que nada foi cumprido.